Você Obrigado. ouve nós? Sim, Maravilha. perfeitamente. Então, tá. O Adilson vai, o Diego com o Adilson vai transmitir para a gente aí na tela, então a gente vai seguindo. O Luciano já está com os cantos preparados também, então a gente vai seguindo na sintonia aí depois, tá? Então, o Adilson vai compartilhar a tela. Se você conseguir colocar já aquela primeira oração, Adilson, lá que é do Dom Eduardo, que aí o Diego já vai começar por ela também. Só chegando lá. Ela está bem no início da nossa cartilhazinha. Uhum. Isso é a de cima, precisa só subir um pouquinho. Aqui. Isso. É essa daí. Ok. Acho que todos apostos, todos preparados? Todos preparados. Então, que bom, que alegria. Podemos começar, Éder? Sim, tá com você, meu irmão. Só tocar aí. Ok. Inicialmente, prezados amigos, irmãos e irmãs na fé. Chegamos ao terceiro encontro desse tríduo, que é o nascimento de Jesus, que é o nascimento do príncipe da paz, aquele que é aguardado, porque a partir dele se renova, se renasce as esperanças e os sonhos, e renasce e inicia-se os evangelhos, a boa nova, algo que eu sempre digo e repito, que o evangelho, essa boa nova, se faz e continua presente, porque ainda é bom e ainda é novo. Mesmo por mais de 2000 anos depois, esta boa nova ainda continua sendo boa e continua sendo nova. O Dom Eduardo, que é o nosso bispo referencial, a gente é muito feliz e agradecido pela presença dele, conduzindo espiritualmente a pastoral da ecologia integral do Regional Sul 1, aqui do nosso estado de São Paulo, um bispo muito presente, e em alguns momentos que ele não consegue estar presente fisicamente, ele se faz presente nos acompanhando, nos inspirando e sempre ao nosso lado. E iniciamos com a sua carta de abertura para esse tríduo, que sintetiza todo esse trabalho desse último ano. Então, nas palavras de Dom Eduardo, caros irmãos, queridas irmãs, estamos começando um novo ano litúrgico, e nele o tempo do advento, período propício para prepararmos para a vinda do menino Deus no Natal. Juntos queremos descobrir uma forma sempre nova e renovada de realizar, como membros ativos da Pastoral da Ecologia Integral, a preparação para a festa do nascimento de Jesus, baseada na espiritualidade franciscana. Como nos diz o Papa Francisco, São Francisco de Assis é o grande... São Francisco de Assis é o grande modelo de excelência pelo cuidado para com tudo que é frágil e para com uma ecologia integral, sendo clara a sua preocupação para com os pobres, a paz interior e a natureza. O evangelista Lucas, no capítulo 2, versículo 7, nos diz que o mundo não estava preparado para o nascimento de Jesus. Não havia lugar para ele na hospedaria. Nasceu e foi colocado numa manjedoura. O mundo não estava preparado e, de certa forma, o coração do homem também não estava preparado, porque há momentos da nossa vida em que parece ser mais frágil, mais fácil acreditar na noite do que na luz, acreditar nas lágrimas do que nos sorrisos, acreditar na vitória da violência
do que no anúncio da paz. O nosso coração não está preparado. E, contudo, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nascer, mesmo quando nos sentimos despreparados diante da vida. Sabemos que a vacina que tomamos nos imunizou contra o vírus, mas a fé, suscitada em família e no seio da nossa comunidade, deve nos imunizar contra o desânimo. Mesmo convivendo nesses últimos tempos com tanta dor, cansaço e perdas. Nossas incertezas só encontram sentido na certeza de que um menino nos foi dado. Ele é o príncipe da paz, Deus conosco. Dentro da manjedoura, com Jesus, estão as esperanças e a alegria, tristezas e angústias da humanidade. Na verdade, o mistério do nascimento de Jesus nos fala do essencial, o Deus que se faz carne, o divino que se faz humano, o eterno que se estremece diante do que é eterno, o infinito que abraça amorosamente a fragilidade. Viver este mistério é viver em Deus, compreender até onde chega a loucura de amor de um Deus que se humaniza para que nós humanizemos. Agora, concluindo aqui, em nome de Dom Eduardo, ou melhor, as palavras de Dom Eduardo, faço votos de que nossos 3 encontros sejam invadidos pela capacidade de espanto diante do mistério, fraternidade e acolhimento. Desejo que a preparação para o Natal 2022 seja um tempo de graça, esperança e luz. Feliz e Santo Natal. Aqui são as palavras de Dom Eduardo para esses nossos trabalhos, esse nosso tríduo. E agora, nesse último dia do encontro, temos um menino. Nasceu para nós, está nascendo para nós, o príncipe da paz. Se o Luciano quiser pôr um canto, né, agora, de entrada, enquanto a gente, né, nesse silêncio contemplamos e ouvimos esse canto. Não sei se o Adilson precisa agora tirá-lo para você. Acho que sim, eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar, espero que vocês escutem. Está saindo o som? Ainda não dá para... Ainda não. Não? Não, ainda não. Então, peraí, só um pouquinho. Esse CD eu conheço, muito bom. Peraí, só um pouquinho. Ainda não sai para a gente. Só um minutinho, peraí. Ok. Cristo
com essa alegria da esperança e da glória nas alturas, esperando a glória das alturas aqui presente diante de nós, com o nascimento do Deus menino, acolhemos a todos que hoje está nesse terceiro encontro. Amém. Agora, Sou eu? a Lourdes agora vai ser a animadora desse Amém. nosso terceiro encontro. Lourdes. Obrigada. Boa noite a todos. Com muita alegria, né, que a gente inicia isso, essa caminhada, né, esse um ano aí de conhecimentos, né, e estamos juntos aqui nesse momento tão maravilhoso desse tríduo, né. Então, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à celebração do nosso tríduo de Natal. Todos os anos nos reunimos com grande alegria para juntos e juntas esperarmos a vinda de Jesus Cristo, o Natal do Senhor. Que esse terceiro dia do tríduo nos leve ao encontro desse menino que hoje nasce e renasce em nossos corações e em nossas lutas. A vinda de Jesus na manjedoura é sinal de aliança de Deus com os pobres, é sinal da justiça, no combate aos poderosos e poderosas que, na justiça e no amor, serão derrubados dos seus tronos, e em nosso meio o que reinará será somente o amor. Aí vamos para a oração inicial. Está fechado, Adilson, seu microfone. Isso. Nos últimos anos, foram desafiadores, ainda persistindo muitas turbulências e alguns retrocessos, em especial no Brasil. A negação de muitos e muitas à vacina, aos impactos com nossas florestas, rios e mares, nos deixaram sem chão, sem saber o que fazer e para onde ir. Mesmo com todos os desafios nos últimos anos, sempre podemos contar com a presença de Deus em nossas vidas, em nossas pastorais, em nossos coletivos. Mesmo desanimados, sentimos a presença de Deus no meio de nós. E na graça desse Deus, estamos ainda mais uma vez encerrando o ano, na fé, na esperança e com o compromisso de construir o reino de Deus para nós e aos que virão depois de nós. Este ano, em nossas casas, não tão isolados como nos outros anos, temos a oportunidade de estar ainda mais conectados com nossas famílias, vizinhos, amigos, bairros, cidades, que são nossas comunidades, que são o nosso chão. E neste chão, somos convidados e convidadas a procurar o menino. Que nós procuremos este menino sem cessar. E ao encontrá-lo, oferecemos a ele o dom da vida. A gratuidade de nossas vidas, somando a vida dele em favor do reino de Deus. Na ansiedade da espera e a dor, seremos felizes na presença de Jesus, que chega novamente para nos restaurar para a nova vida em seu reino. O Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nascimento de Jesus nos provoca diferentes reflexões.
E hoje vamos refletir sobre a família de Nazaré, que foi formada de uma maneira nada convencional. As informações que temos sobre a Sagrada Família de Nazaré, nós a encontramos na Sagrada Escritura, Palavra de Deus. Mas é preciso que saibamos meditar sobre esses fatos que envolvem a família de Nazaré, e não por curiosidade histórica apenas, mas com curiosidade de crescermos espiritualmente com essa história que nos chama a sermos uma grande família, nessa diversidade de planeta. É a família de Nazaré que nos faz olhar com a autoridade e vida coletiva e não mais sozinha. Foi diante de animais e de pobres, pretos e brancos, que Jesus nasceu de uma mulher menor de idade, de um pai de criação, que o aceitou desde que soube da sua vida. É neste contexto que a paz criou raízes e floriu. Que esse seja o sonho de todas e todos no Brasil. Uma casa comum feliz, onde todos e todas possam ter vez, voz e lugar. Muitos foram os fatos que ameaçaram a família de Nazaré. Ao lembrarmos de alguns fatos, queremos meditar sobre eles e aplicá-los em nossa vida e em nossa caminhada de fé. Todos. Jesus, Maria e José, rogai por nós. Uma das ameaças à vida da família de Nazaré foi a dúvida. Maria, por vontade de Deus, fica grávida. José, seu prometido esposo, tem grandes dúvidas acerca da gravidez e do fato de assumir Maria como esposa. Pensou em abandoná-la em segredo para não expô-la perante a sociedade. E nós? Temos muitas dúvidas quanto ao valor da família e da vida humana? Duvidar é humano, mas existem dúvidas que precisam ser logo resolvidas para não colocar em risco a vida da pessoa humana. Todos. São José, ensina-nos a acreditar na vontade de Deus, que todos tenham vida e abundância. Nesse momento agora eu vou, diante desse contexto, a gente traz uma partilha de problemas socioambientais para a gente refletir também aqui. E aí, quando a gente estava construindo também o subsídio, a gente pensou em trazer os problemas que o Papa mostra também lá na Laudato Si, que é a nossa carta, que é o nosso texto, que a gente tem como orientação. E aí eu queria trazer o problema para a gente refletir, ruminar aqui um pouquinho, que é sobre a questão da água. E lá na Laudato Si, no parágrafo 27, no parágrafo 27 até o parágrafo 32, ele vai falar desse problema de água. Eu vou ler um desses parágrafos aqui, para que nós reflitamos, de fato, nesse processo. E aí, aqui na página 27 da Laudato Si, eles dizem assim: a questão da água. Outros indicadores da situação atual têm a ver com o esgotamento dos recursos naturais. É bem conhecida a impossibilidade de sustentar o nível atual de consumo dos países mais desenvolvidos e dos setores mais ricos da sociedade, onde o hábito de desperdiçar e jogar fora atinge níveis inauditos. Já se ultrapassaram certos limites máximos de exploração do planeta, sem termos resolvido o problema da pobreza. A água potável e limpa constitui uma questão de primordial importância,
porque ela é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. As fontes de água doce fornecem os setores sanitários, agropecuários e industriais. A disponibilidade de água manteve-se relativamente constante durante muito tempo, mas agora, em muitos lugares, a procura excede a oferta sustentável, com graves consequências a curto e longo prazo. Grandes cidades, que dependem de importantes reservas hídricas, sofrem períodos de carência do recurso, que nos momentos críticos nem sempre se administra com uma gestão adequada e com imparcialidade. A pobreza da água pública verifica-se especialmente na África, onde grandes setores da população não têm acesso à água potável segura, ou sofrem secas que tornam difícil a produção de alimento. Em alguns países, há regiões com abundância de água, enquanto outras sofrem de grave escassez. Um problema particularmente sério é o da qualidade da água, disponível para os pobres, que diariamente ceifa muitas vidas entre os pobres. São frequentes as doenças relacionadas com a água, incluindo as causadas por micro-organismos e substâncias químicas. A diarreia e a cólera, devidas a serviços de higiene e reservas de águas inadequados, constituem um fator significativo de sofrimento e mortalidade infantil. Em muitos lugares, os lençóis freáticos estão ameaçados pela poluição, produzidas por algumas atividades extrativas, agrícolas e industriais, sobretudo em países desprovidos de regulamentação e controles suficientes. Não pensamos apenas nas descargas provenientes das fábricas, os detergentes e produtos químicos que a população utiliza em muitas partes do mundo continuam a ser derramados em rios, lagos e mares. Enquanto a qualidade da água disponível piora constantemente, em alguns lugares cresce a tendência para se privatizar este recurso, escasso, tornando-se uma mercadoria sujeita às leis do mercado. Na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício de outros direitos humanos. Paro por aqui para a gente pensar, para a gente fazer agora um minutinho de silêncio só e pensar nesse problema da água, nesse problema que o estado de São Paulo, o Brasil, tem hoje com a água potável. Que pensamos nesse problema coletivo, que não é só nosso, mas que é de tantos e tantas, mas que prejudica, como o Papa Francisco coloca aqui na Laudato Si, os pobres e as pobres, que prejudica especialmente os escolhidos e escolhidas deste Deus, deste Jesus, que está nascendo nesse nosso terceiro encontro hoje. Esse Jesus que nos convida também a renascer. Esse Jesus que nos convida a sermos diferentes, a construirmos um novo modelo de existência e de uma existência sustentável na nossa casa comum. Então, vamos fazer um minutinho de silêncio, vamos ruminar, vamos pensar um pouco.
E uma palavra para a gente, quem quiser trazer diante do texto que a gente refletiu da Laudato Si, uma palavra de esperança diante desses problemas. Qual que é a palavra de esperança que nós vamos trocar aqui agora, diante desse contexto da água potável? E uma palavra aí, meia dúzia de fala, umas 6 pessoas falam, e aí, enquanto isso, o Luciano já vai preparando para a gente o próximo canto, depois desse momento. Então, quem quiser falar... O André já escreveu aqui no chat, fraternidade. É só uma palavra mesmo ou uma rápida fala, Ederson? É uma palavra de esperança. Compaixão. Compaixão. Vida. Empatia. Empatia saiu 2 vezes, olha que bom. Consciência. Consciência. Saneamento público já. Saneamento público já. Compromisso. Compromisso. Responsabilidade. Responsabilidade. Pública, principalmente. Pública, principalmente. Fé. A Maria Aparecida está dizendo fé. Luta. Luta. A Rosângela está escrevendo solidariedade. Esperança. Esperança. Com essa troca de esperanças, com essa troca de partilha entre nós, nesse horizonte de melhorarmos, a gente, né, vai ouvir agora o canto que vai anteceder a nossa leitura bíblica, canto que vai também nos convidar a ouvir, depois das palavras de Francisco, ouvir também o Evangelho de Jesus Cristo. O Luciano preparou o canto para nós. Glória, glória a Deus nas alturas, nas criaturas da história. Glória, glória ao Deus Criador, vivo amor entre os povos. Glória, glória, glória ao Deus Criador, vivo amor entre os povos. Glória, no sol, nas estrelas, na terra e no mar. Glória, glória, aleluia. No sol, nas estrelas, na terra e no mar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória ao Cristo bendito. Ressuscitou, é vitória. Glória, oxalá Deus presente na vida da gente. Glória, glória, oxalá Deus presente na vida da gente. Glória, nas comunidades, na rua e no lar. Glória, glória, aleluia. Nas comunidades, na rua e no lar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória ao Espírito Santo. Graça, esperança e memória. Glória, glória à luz que alumia a alegria dos pobres. Glória, glória, glória à luz que alumia a alegria dos pobres. Glória, no canto, na dança, na festa, no altar. Glória, glória, aleluia. No canto, na dança, na festa, no altar. Glória, glória, aleluia. Amém. Que canto bonito, né? Nossa, Bonito. que Bonito, alegria. animador. Animador, né, Maria? Maria, bastante. E eu vou convidar agora o Alexandre para fazer a leitura para a gente
Alexandre, que é de São José dos Campos, aí da cidade de Jacareí, vai fazer a leitura, quer dizer, ele é da Diocese de São José dos Campos, cidade de Jacareí. Né? Então, vocês não me entender errado. A Diocese é São José, mas a cidade é dos Jacarés. Dos Jacarés. A cidade dos Jacarés. Então, gente, leitura bíblica, a boa notícia vem do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, de 1 a 14. Naqueles dias, foi publicado um decreto do imperador Augusto, ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Esse primeiro recenseamento aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. Também José, que era da casa e da linhagem de Davi, subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, completaram-se os dias de ela dar à luz. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em faixas e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na região havia pastores que passavam a noite no campo, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apresentou-se a eles, e a glória do Senhor os envolveu de luz. Eles ficaram tomados de grande temor. O anjo então lhes disse: não temais, eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, trareis em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz a todos os por eles amados. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Aqui na minha comunidade, na minha paróquia, né, Padre Valdir, aqui ele foi muito tempo, né, da pastoral carcerária, e ele costuma, ao terminar de ler o Evangelho como esse, ele tem uma fala que eu acho bem legal. Eu nunca tinha ouvido de outros padres que eu já tinha celebrado, que ele falava assim: palavras que vividas nos traz a salvação. Né? Então, toda vez que ele termina de ler o Evangelho, ele fala que são palavras que, se vividas, nos traz a salvação. Muito legal, né? Ele me faz sempre repensar quando eu ouço o Evangelho, quando ele termina com esta frase. E nesse contexto, eu queria convidar agora para a gente abrir a partilha, abrir a conversa com mais gente, colocar mais gente aqui na prosa, né, Maria? Para a gente seguir aqui. Eu pergunto, diante da leitura que fizemos, onde estamos enxergando a presença do Messias em nossas vidas? Onde é que estamos enxergando a presença do Messias em nossas vidas? E aí eu faço essa pergunta para vocês, para a gente abrir a roda de diálogo aqui. Então, quem quiser partilhar o Evangelho, né, se respondendo para si mesmo, né, e colocando no coletivo, onde estamos enxergando a presença do Messias em nossas vidas.
Antes eu acolho aqui no nosso meio Dom Eduardo, acabou de chegar, seja bem-vindo conosco. Estamos aqui partilhando o Evangelho de Lucas, aqui, que foi lido agora, Lucas 2, 1 ao 14, do Eduardo. Então, e a gente está partilhando agora com essa pergunta: onde que estamos enxergando o Messias em nossas vidas? Então, quem quiser falar, está aberto agora para a gente colocar mais gente na prosa. Alexandre, pode abrir a fila. Joia. Então, gente, acho que no primeiro lugar tem que nascer nos nossos corações, né? É o menino Jesus, é Jesus de novo nascendo na forma de um menino, de uma criança indefesa, que precisa de todo o cuidado, de todo o afeto, de toda aquela coisa que uma criança recém-nascida precisa. Então, ela vem nascer primeiramente dentro dos nossos corações, porque tem que ser uma coisa que tem que brotar aqui dentro de nós, né? E essa pessoa, essa criança indefesa, que precisa de cuidado, cercar ela de cuidado, de afeto, né? Que é necessário para as primeiras crianças, para o recém-nascido. Então, aí começa a nossa responsabilidade, né? Nós que estamos aqui auxiliando a Deus nessa criação, nos cuidados que o Papa nos lembra na Laudato Si, nessa casa comum, é uma casa comum, quer dizer, nós hoje somos cidadãos planetários, né? Hoje, o termo melhor e mais bem usado, sociologicamente, dizemos que somos cidadãos planetários e habitamos esse planeta. E esse planeta, né, necessita de todo esse cuidado. Então, mais uma vez nesse Natal, vem fazer essa... aí a gente pode se colocar na posição de... Eu fico, às vezes, me colocando na posição de José, né? Que perrengue você correr com uma esposa grávida, as portas se fechando, as hospedarias se fechando. Jesus é um sem-teto, né? Podemos dizer que Jesus é um sem-teto, porque todas as portas e hospedarias da cidade foram fechadas para ele. E ele foi obrigado a nascer numa manjedoura. Manjedoura é uma palavra até bonita, né? Mas, traduzindo, num curral, ali junto com as vacas, com os bois. Esse menino que nós chamamos de Salvador, esse menino Deus, quem diria, né? É contra toda a lógica humana. É uma coisa, é uma loucura a gente pensar, né? E José, tendo esse cuidado, essa preocupação, eu fico pensando na posição, às vezes, de pai, né? Então, por isso que, assim, de já ter um filho, já não é fácil, com toda a gente que tem convênio, com todos os cuidados, né? Mas, agora, imaginar José correndo com Maria, bate ali, bate aqui, só porta se fechando. Alguém abriu uma porta, olha, se quiser, tem um curral ali. Pode se ajeitar lá. E Jesus... E a gente vai ver que José... A gente viu no Evangelho de domingo, no quarto domingo do Advento, que José foi avisado em sonho para aceitar Maria. Então, José, colocando como José uma pessoa justa. Bacana quando o Evangelho coloca um homem justo, né? Porque, às vezes, a gente pode ter uma má fama na cidade ou no bairro. Pô, aquela pessoa ali, o Alexandre, ele é um cara mais ou menos, né? Não, mas José, a gente tem certeza, pela palavra do Evangelho, que ele era uma pessoa justa, correta. Isso aí é dignidade para a pessoa.
né? Isso aí não tem o que apague de ser uma pessoa justa. Então a gente se coloca, se essa sou uma pessoa justa, correta, vem tudo isso, né? E aceitou de pronto também, teve o sim de Maria, e nos sonhos com o anjo, teve o sim de José. Aceitou Maria como sua esposa, mas com ela todas o que vinha junto, que ele nem esperava, né? Portas fechadas, lugar para nascer um menino, os primeiros cuidados. Provavelmente ele foi um dos parteiros ali, que, pelo que consta, ele ajudou no parto e se enrolou o menino nas faixas e todo esse cuidado, né? Então, na Isso aí. posição de pai, de paternidade, é uma lição para nós. Deixar para os amigos aí também. Gratidão, gratidão, Alexandre. Cláudio também levantou a mão. Deixa eu fazer umas breves partilhas, né? Boa noite. Não, queria só dizer que o Natal, essa época, né? Quando a gente olha, quando eu olho, né, para Jesus assim, eu vejo, né, nós vemos, né, o Jesus menino, né? E me remete muito à inocência, sabe? Porque eu acho que a humanidade perdeu muito da inocência, né? Então, o dia a dia, a vida, os nossos machucados, né, assim, emocionais, a gente acaba esquecendo um pouco, né, e perdendo a inocência. Então, acho que o Natal, a figura de Jesus menino, né, remete muito a essa busca, a inocência, essa busca, a pureza, né, que a gente, que é um resgate, que acho que nós temos que fazer para a gente poder, né, se alimentar disso e cultivar o amor que existe dentro da gente, né, deixar o ódio, deixar essas coisas que são negativas, né, e olhar sempre para essa inocência, essa pureza. Gratidão, Cláudio. Alguém mais quer partilhar brevemente para a gente? Aonde tem enxergado o Messias? Neide? Para mim, o Messias, ele se faz presente hoje na solidariedade. São tantos gestos de solidariedade que a gente vê, né, tanto quanto eu falo no socioambiental aí, né, tantas pessoas, né, no coletivo aí, com projetos maravilhosos aí para preservar a natureza, quanto para salvar vidas, né, da fome que está aí, né? Então eu vejo o Messias, né, nessas situações. E quando eu me torno solidária, quando eu ajudo, eu sinto o Natal, né, o Natal dentro de mim. Gratidão, Neide. Chama. Mais alguém quer partilhar, quer falar brevemente? Marco? Ô, Éder, não sei se vai dar para ligar a câmera, que eu estou com a internet meio ruim hoje aqui, por causa de um trabalho aqui no prédio, então acho que é melhor ficar só no som aí, entende? Boa noite a todos, mas para responder sua pergunta, eu acho assim que o Messias, pelo menos no meu modo de entender, ele tem que ser visto no outro, né? Qualquer outro. O sinal do evangelho é claro, é um menino, é gente, né? Então, qualquer pessoa, qualquer outro. E eu acho que não tem como ir a Deus ou ver a Deus sem ser pelo outro. Acho que Jesus de Nazaré já mostrou isso para nós. E no nosso caso também o outro, que é o criado, né? Não pensar nesse outro criado como quem está acima, né? Como quem vai ser guardião de nada, mas como quem é aquela figura Yanomami, né, que é muito bonita, a terra que tem consciência. Nós somos a terra que tem consciência, né? O Carl Sagan também fala isso, a gente é a poeira cósmica que tem consciência, né? Não há
E a vida é rara, ainda mais uma vida igual à nossa, uma vida que tem consciência de si e pode ter consciência do outro. Então, acho que o Messias, para que ele não seja uma abstração, ele tem que ser visto no outro, em qualquer outro, sem nenhuma discriminação. Eu acho que isso aí é Natal. Gratidão, Marco. Gratidão. Alguém mais quer compartilhar, partilhar? Se Dom Eduardo estiver por aí, quiser também nos trazer aí a luz também das suas palavras sobre esse evangelho, ficamos gratos também ao Senhor. Está fechado o seu áudio. Essa é a frase que mais se repete nos últimos tempos. Seu áudio está fechado. Eu penso que a nossa vida precisa de um Salvador. Nós precisamos ser salvos. A nossa vida precisa ser resgatada. A nossa ecologia é integral, e aqui todas as dimensões da integralidade precisam ser salvas e resgatadas. A nossa vida se tornará algo inacabado, insosso, sem gosto. A nossa vida permanecerá sempre aberta, será uma pergunta sem resposta, se nós não acolhermos aquele que pode nos salvar, o Yeshua. Precisamos de um Salvador. Daqui para frente, a nossa vida não precisará ser como que um bater na porta para sempre continuar fechada, de maneira alguma. Nossa vida não poderá ser uma travessia na noite escura, uma travessia sem esperança ou sem aurora. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos dar conta de que esse Salvador se tornou carne, abraça a nossa condição, abraça as nossas angústias, abraça toda a situação que nós vivemos de forma tão difícil nessa luta e nessa labuta da ecologia, e que ele vive a partir do sangue da nossa alma, do nosso alento, que pisa nesse mundo, que vibra com a gente, que sofre com a gente, que é ferido também na nossa própria existência. Ele é o nosso Salvador, porque ele vem para mostrar aquilo que é possível, para revelar o grande amor de Deus. É bonito que não é um Deus intangível, um Deus distante, é incansável, mas é um Deus que podemos confiar, que nós podemos acreditar, que pode dar sentido, que pode iluminar, que pode resgatar, que pode colocar no rumo certo, que pode iluminar e tirar a nossa vida da escuridão. Por isso, nasceu para nós um Salvador, que é o Cristo Senhor, que nós vamos proclamar a próxima semana, para dizer que a nossa vida ganha sempre um sentido, aquilo que fazemos e aonde colocamos vida ganha sentido. O seu trabalho, que pode ser, como diz Maria Teresa, Santa Teresa de Calcutá, é uma gotinha no oceano, mas é o que faz a diferença nesse oceano, ganha sentido, ganha entusiasmo, que só Deus é capaz de trazer, de colocar, ganha fé, ganha esperança, ganha caridade, que é o próprio Deus derramado em nossas vidas. Por isso, nossa vida não é só indecisão, não é só um balanço entre o bem e o mal, entre tanta coisa de dentro e fora de nós. A nossa vida não é só isso, não é. E nós sabemos que, segundo o profeta Isaías, o mal será erradicado, todo vestuário de guerra será queimado, será deixado para trás, toda a violência se extinguirá como fogo na cinza da esperança, e tudo isso passará. Por quê? Porque nasceu para nós um Salvador, e o nosso Deus acredita que a solução não está na força. Não se vence a força pela força, não se vence a violência pela violência, como nós estamos vivendo nesse nosso país, não se vence a guerra com mais guerra, como nós estamos vivendo no mundo. Não se vence, pelo contrário. Se vence acreditando no pequeno e no frágil. Se vence acreditando que aquele menino é símbolo do nascer. Então, nós não somos as testemunhas de uma agonia. Estamos aqui para ser testemunhas de um parto, como foi dito aí, para ser testemunhas de um nascimento que não é só daquele menino, mas é do nosso próprio nascimento. É o nascimento do mundo, da nossa família, da nossa pastoral da ecologia integral, da nossa comunidade paroquial. Nós somos cúmplices, para vivermos como cúmplices do nascimento, do nascer,
e para olharmos o mundo não como algo condenado a morrer, mas como algo a renascer. Somos chamados a olharmos a nossa própria vida não como um crepúsculo, mas como um amanhecer, como uma aurora, como um nascimento. Gratidão, Dom Eduardo, pelas palavras, né, por esse olhar de que a gente precisa, de fato, esperar, né, nascermos juntos com esse Deus que nasce novamente. Gratidão eterna às suas palavras, gratidão a todas as partilhas aqui. Se alguém mais quiser partilhar, ainda tem aí uns 2 minutinhos para ouvir uma outra partilha. Então, eu convido o Luciano a motivar a próxima parte para a gente, do nosso tríduo. Bom, pessoal, dentro da proposta aqui da novena, é nos solicitado, né, uma ação coletiva diante dos problemas socioambientais de nossa casa comum. E existem algumas sugestões, né, ao final do subsídio. Então, nessas sugestões, nos é colocado reunir nossos amigos e vizinhos e fazer um encontro que fale sobre o saneamento básico e a água que bebemos, seu uso racional, dialogar sobre os resíduos gerados em casa, a reciclagem, a possibilidade de fazer composteiras, fazer plantios de árvores, fazer um pequeno mutirão de limpeza pelas ruas ou terrenos vazios próximos e participar da Pastoral da Ecologia Integral de sua diocese. E como sugestão, né, eu queria partilhar 2 possibilidades, e cada um pode ficar muito à vontade, né? Uma é fazer algum gesto individual ou familiar, enfim, que esteja ao seu alcance em relação a uma prática mais sustentável da água. E quero dar um rápido testemunho. Eu fiquei por algum tempo, talvez alguns meses aqui em casa, com uma torneira pingando. Era uma torneira que o reparo não era o reparo comum, eu tinha que ir numa loja especializada, e como aqui é um edifício, a gente acaba não pagando a conta de água, você não sabe o valor, né? Porque ela é rateada em todo mundo. Eu fui deixando, mas antes de começar o nosso curso, eu lembro que na semana que ia começar o nosso curso, eu fui lá comprar esse reparo, porque eu falei assim, não vou conseguir fazer o curso com a torneira pingando. É uma coisa muito pequena, né, assim, muito particular. Então, acho que todo mundo tem alguma coisa que se pode fazer em relação ao uso sustentável da água, isso no plano muito pessoal. E no plano político, né, porque eu acho que sempre a gente tem que agir das 2 formas, né, o que a gente pode fazer enquanto atitude, e em que a gente pode mudar, ou lutar para melhoria das políticas públicas, né. Então, eu ia sugerir que todo mundo pudesse consultar na sua cidade se existe um Conselho Municipal de Saneamento Básico, como é que ele está, consultar as atas das últimas reuniões, procurar saber quando serão as próximas reuniões, procurar saber os investimentos, o que existe aí de previsão, né, para a sua cidade. Aqui em São José, eu já convidei, né, inclusive a nossa comissão a começar a se aproximar mais e a participar, na medida do possível, dos conselhos municipais, tanto de meio ambiente como saneamento, e tentar colaborar, né, porque eu trabalho numa prefeitura, e todo mundo que trabalha em instituições de governo sabe que as instituições de governo, elas são, vamos dizer assim, elas vivem em contradições. Ao mesmo tempo que ela coloca algumas questões, ela mesmo não vive aquilo.
em todas as esferas, né? Municipal, estadual, federal, e é assim. Mas, naquilo que existe de positivo, tentar somar, enquanto sociedade civil, o que a gente pode somar, né? E no próximo ano, só para dar um exemplo, né? Aqui na cidade, haverá algumas oficinas para a construção de modelos de drenagem sustentável. Então, assim, existe a drenagem, né, das águas das chuvas, mas propor um modelo voltado de uma maneira mais sustentável, né? Ao invés de coletar essas águas da chuva por um sistema tradicional, ter jardins de chuva, sistemas baseados em sistemas verdes, né? Para que a água infiltre no solo e não escoa, né? Então, assim, mas nós, enquanto sociedade civil, será que podemos participar desse processo? Nós vamos poder. Mas será que nós estaremos aptos, estaremos com vontade, dispostos de participar dessas oficinas? Isso aqui é só um exemplo, porque cada cidade também, com certeza, vocês também vão encontrar algumas possibilidades de participação social, de colaboração com a sua prefeitura, os governos locais, mesmo que não seja o ideal. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode colaborar? De ter um olhar crítico, mas também um olhar colaborativo. Então, rapidamente, era isso, assim, essas possibilidades de atuação, né, individual e para a melhoria das políticas públicas no tocante à água. Gratidão, Lu. Acho que é isso mesmo. Acho que quando a gente consegue se juntar no coletivo, né, para pensar esses problemas que são básicos, né, a gente consegue, de fato, construir o mundo, né? Quando a gente coloca aqui, no item que o Luciano leu, né, sugestões de ações, né, lá, intenções para um mundo melhor, é para a gente pensar mesmo que, de fato, né, essa ação pessoal nossa, na nossa casa, ou num coletivo de um município, de fato constrói o mundo melhor, né? Porque o mundo só vai ser melhor a partir do meu meio ambiente onde a gente vive, de fato. Então, gratidão por essa sugestão, eu acolho essa sugestão e motivo ainda cada um e cada uma a se conseguir, nessa sugestão que o Luciano deu, né, de reunir os amigos, os vizinhos aí, e descobrir aí como que está essa questão do saneamento básico, né, desses lugares públicos que se tem, né, no nosso município, que fala da água. Quem conseguir se reunir aí, faz foto dessa reunião, vai mandando para a gente, né, a gente vai postando e vai motivando mais coletivos e mais pessoas também a irem fazendo isso, né, Lu? Eu acho que é importante quando a gente também vai dando visibilidade para as nossas ações, né? É importante visibilizar a ação, mesmo que seja da troca de uma torneira na nossa casa. Como é importante visibilizar isso e motivar que outras pessoas também façam a mesma coisa. E eu acho que a gente vai nessa sintonia, né, rezando juntos, né, construindo esse mundo juntos, enquanto pastoral da ecologia. A Ellen, pode falar, Ellen. Só uma sugestão, assim, como reunir amigos e vizinhos, talvez também uma outra sugestão, propor uma roda de conversa na paróquia, né, após a missa ou antes. Também eu acho que seria bem legal, né, de trazer esse tema, como vai a água na nossa cidade, onde ela passa, se tem um rio, qual é o nome do rio mais próximo, é uma água limpa, né, da onde ela vem. Então acho que é bem legal também. Obrigada. Gratidão, Ellen, isso mesmo. Acho que a gente vai fazendo isso em todos os lugares que estamos, e para nós, em especial, é isso, né? É no lugar da paróquia, né? No lugar aonde a gente está em evangelização. Nesses dias eu me reunia com o Diego, com o Luciano, com o André, com o Eduardo, e a gente falava, né, que a pastoral da ecologia
o diferencial nosso, né, de uma ONG é que a gente traz junto com a gente esse desejo evangelizador, né? A gente traz junto com a gente a espiritualidade. O que não nos faz ser uma ONG é porque nós somos, né, e praticamos a espiritualidade na centralidade de Jesus Cristo, né? Nós trazemos Jesus Cristo no nosso centro, das nossas ações, das nossas falas, né? Então, é nesse sentido, né, que a Ellen coloca. Eu acho que é lá na paróquia que a gente também tem que começar. A gente precisa começar a construir, né, com a catequese, como o Cláudio faz muito bem lá na diocese dele, né, como outras dioceses fazem muito bem também nas suas catequeses. E a gente vai vendo a pastoral sendo construída, alicerçada, e sempre muito, muito mais rezada, né, nas dioceses afora. Isso me deixa feliz, porque também me faz entender que eu escolhi o lado certo, né? Que eu escolhi as pessoas certas para estar, né, do meu lado e andando comigo, e eu andando com elas também. Gratidão a todas as sugestões, a tudo que foi dito aqui agora, e a gente vai aí se encaminhando para o nosso momento final do tríduo. E aí eu convido o André para fazer a oração final para a gente, né? Que é a oração que a gente faz desde o primeiro encontro, né? A gente está sugerindo que aquela primeira oração do primeiro encontro, que ela perpetuasse os 3 encontros nossos. Então, o André, lá da Diocese de Santos e membro da nossa coordenação, vai nos fazer refletir aí essa oração. Não sei se o André está por aí, não vejo mais ele aqui na tela. Criador de todas as coisas. Oração do tempo da criação 2022. Criador de todas as coisas. A partir de tua comunhão de amor, tua palavra partiu para criar uma sinfonia de vida que canta teus louvores. Por tua sagrada sabedoria, fizeste a terra para trazer à tona uma diversidade de criaturas que te glorificam em seu ser. Dia após dia proclamam, noite após noite revelam conhecimento. Chamaste a humanidade para cultivar e manter teu jardim. Nos colocaste em relações corretas com cada criatura, para que pudéssemos escutar suas vozes e aprender como salvaguardar as condições para a vida. Mas nos voltamos só para nós mesmos. Fechamos nossos ouvidos aos conselhos de nossos semelhantes. Não ouvimos os gritos das pessoas empobrecidas e as necessidades das mais vulneráveis. Silenciamos as vozes daquelas que sustentam as tradições que nos ensinam a cuidar da terra. Fechamos nossos ouvidos à tua palavra criativa, reconciliadora e sustentadora, que nos chama através das Escrituras. Lamentamos a perda de nossas espécies semelhantes e de seus habitats que nunca mais falarão. Lamentamos a perda de culturas humanas, juntamente com as vidas e os meios de subsistência que foram deslocados ou pereceram. A criação grita enquanto as florestas crepitam, e os animais fogem dos incêndios da injustiça que acendemos por nossa falta de vontade de escutar. Neste tempo da criação, oramos para que tu nos chames, a partir do arbusto ardente, com o fogo sustentador do teu espírito. Sopra sobre nós. Abra nossos ouvidos e mova nossos corações. Transforma nosso olhar interior. Ensina-nos a contemplar tua criação e escutar a voz de cada criatura que declara tua glória, pois a fé vem pelo ouvir. Dá-nos corações para escutarmos as boas novas de tua promessa de renovar a face da terra. Ilumina-nos com a graça de seguir o caminho de Cristo, enquanto aprendemos a caminhar com leveza sobre este solo sagrado. Enche-nos da esperança de apagar o fogo da injustiça com a luz de teu amor curativo que sustenta a nossa casa comum. Em nome daquele que veio para proclamar a boa nova a toda a criação, Jesus Cristo. Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. E chegamos, não no final, mas chegamos no começo. Eu acho que chegamos agora no começo. Porque o príncipe da paz, dentro do nosso tríduo, já está entre nós. E esse ano, assim, todos os anos são muito especiais, né? Eu acho que a vida ela se faz nova todos os dias. Eu sempre digo que quando eu acordo e abro os olhos, depois do agradecimento pela vida, eu digo, hoje vai ser o dia mais especial da minha vida. Na prática, é só mais um dia comum. No entanto, a esperança sempre é de renovação. E agora que o príncipe da paz está entre nós, acredito que possamos nos imbuir, nos investir dessa veste também de profeta, de sacerdote e do futuro rei, que é o Deus menino, o príncipe da paz. Bem, aqui em nome da pastoral da Ecologia Integral do Regional Sul 1 da CNBB, gostaríamos de agradecer a todos e a todas que estiveram presentes conosco durante esse ano e que todas as nossas atividades que fizemos de forma coletiva, de formas individuais, tais como trocar o reparo da torneira, eu fiz isso aqui em casa, ou plantar aquela árvore simbólica, ou separar o lixo ali na sua casa. Isso que nós fizemos, não somente por uma preocupação simplesmente ambiental, no sentido de ser meio que uma norma, mas por acreditar que coisas muito simples são capazes de transformar coisas muito grandes. Eu acho que esse foi o nosso grande projeto, esse é o nosso grande projeto e a nossa proposta. E por isso agradecemos. De forma muito especial aqui, vamos agradecer o André, que fez essa oração final, o Adilson, a Maria de Lourdes, que nos ajudou, o Cláudio, o Luiz Felipe e a sua esposa também. Luiz Felipe, nós somos parentes, meu nome é Diego Amorim, então somos parentes, só que ainda não precisamos só verificar ali na árvore genealógica se você está do meu lado paterno ou materno, mas somos parentes. E simplesmente agradecer. E finalizar, temos aqui o canto final, e depois, se o Dom Eduardo puder nos dar a bênção final e a bênção de Natal um pouquinho antecipada, tudo bem? Muito obrigado a todos e a todos. Cristo vive, Cristo reina. Amém. 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 O Senhor
Permita-me, antes da bênção final, dizer aquela frase que acho que eu já disse ano passado, mas eu gosto de lembrar, que é de Leonardo Boff, que ele fala que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, e só Deus quis ser menino. Isso para dizer que o Natal, como diz o Diego, não é ponto de chegada, mas é ponto de partida. Esse Deus que faz frágil, se faz pequeno, se faz do nosso tamanho, se faz menor que a gente, para nos ensinar que os nossos começos devem ter sempre a graça de começar pela humildade, pelo pequeno. E em nossos começos, Deus se faz presente como ponto de partida, com o desejo de dar força ao pouco, dar força ao medo, ao inacabado, que existe em cada um de nós, em nossa pastoral da ecologia integral, que muitas coisas que nós fizemos esse ano ficaram inacabadas, ainda bem que tem mais o ano que vem para continuar aquilo que está inacabado. Mas é isso, ele dá força para o inacabado. E ao lembrar esta música tão bela, que nós vamos cantar também na próxima semana, já no final desta semana, sintamos que esta noite nos envolve, que nos coloca no coração de Deus, que nos dá muita alegria. E que esse mistério desta noite nós sintamos a manifestação da graça de Deus, que é um presente gratuito do Senhor. E esta alegria que deve invadir a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida enquanto membro da Pastoral da Ecologia Integral. E como diz só para encerrar, como diz um poeta, só quem dançar é que sabe, só quem bater as palmas é que sabe, só quem se alegrar é que sabe, só quem se colocar em silêncio diante do presépio é que sabe, só quem cair de joelho diante de Jesus é que sabe, só quem sentir que esta palavra que ele diz é o mapa da sua vida é que sabe, só quem sente que hoje é o primeiro dia da sua história é que sabe, só aqueles que no meio da noite, da angústia, foram capazes de acender uma luz, uma frágil luz, é que sabem, e realmente sabem o que é o Natal. Por isso que a gente possa saber o que é Natal para a gente, com todas essas meditações que estamos fazendo e que toca profundamente no nosso interior. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. No meio de nós. Diga agora e para sempre. Seja bendito o nome do Senhor. Agora e para sempre. Diga que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor. Desça sobre todos vós a bênção do Deus rico e misericórdia, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Feliz e santo Natal a todos vocês. Amém. Feliz Natal. Feliz Natal! Amém. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Vamos abrir a câmera para a gente. Alguém fez um print aí? Vamos abrir as câmeras. Quem conseguir abrir. Está abrindo as câmeras. Abram as câmeras que eu faço um print. Alto André, Rosângela, Marco, Neide. Abram as câmeras. André, Rosângela. Aí. Já fiz. Sorriam, feliz Natal. Vou mudar de posição. Feliz Natal, pessoal. Valeu. Feliz Natal. Se Deus quiser. Um abraço. Gratidão. Natal, pessoal. Amém. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Merry Christmas.